Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como diz o meu pai há muito tempo, e eu escuto ele dizer, é uma frase que marcou a minha vida, não é um versículo, mas ele sempre diz assim: filho, tudo é força, mas só Deus é poder. Eu, por mim mesmo, na minha força, não estaria aqui hoje. Foi uma noite difícil de dormir, ansioso, porque eu não sei como você encara um momento de ministração, quando você ouve, ou mesmo quando você prega, quem prega. Mas é um momento de muita responsabilidade. Você ministrar a palavra, você levar a palavra do Senhor perante uma igreja, é uma responsabilidade imensa. A vida de muitas pessoas podem ser mudadas positivamente ou negativamente com aquilo que nós falamos. Há poder em nossas palavras. Para quem não me conhece, o Doni já me apresentou aqui, mas eu sou o Wesley. Casado com a Janine, eu escolhi casar com essa mulher. E daí para frente eu não fiz mais nenhuma escolha. É ela quem faz todas. Acho que foi a última vez que eu decidi alguma coisa, irmãos. Foi, decidi, vamos casar, vamos. Daí pra frente eu não decidi mais nada. Quem é casado me entende. Homem casado me entende. Mas, dentre muitas ministrações na qual eu já ouvi, eu já fui ministrado, eu já aprendi. E eu orava: Senhor, sobre o que falar? Sobre o que comentar? Sobre o que dividir com meus irmãos? E uma das coisas que eu mais me cobro, seja no ministério de louvor, ou seja, em qualquer coisa que eu for fazer, como o Doni disse, a gente tem feito bastante coisa, mas não. Tudo que a gente faz é tão pouco perto do que homens já fizeram por Deus, irmãos. Nosso trabalho na obra é tão pouco. Nós temos que ser igreja lá fora. O Senhor nos chamou para ser igreja lá fora. Essas paredes aqui limitam muitas vezes o amor que nós podemos ter pelas pessoas. Mas o Senhor nos chamou para isso também. E eu falava: Senhor, sobre o que falar? E eu orava, falava: Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa a minha vida, não que eu seja capaz, mas o Senhor usou até uma mula. Me usa, Senhor. Eu não me acho que eu sou uma mula, mas me usa, fala através de mim. Mas o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai trabalhando algo em nós. E sobre o que eu queria conversar com os irmãos essa manhã. O tema que eu dei para essa ministração é projeto original. Primeiro amor. Nós somos chamados por um propósito, nós somos formados por um propósito. E um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Quer ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes nós esquecemos qual é a nossa função real. Certa vez, Jesus falando com o povo, falou: olha, se vocês não clamarem, até essas pedras clamarão. Eu decidi, não desde quando eu nasci, não desde quando eu frequento uma igreja, mas um dia eu decidi não aceitar ser menos do que uma pedra, mas ser alguém que clama, alguém que ora, alguém que pede, alguém que precisa, não pelo que Jesus pode dar, mas pelo que Jesus é, pelo que Jesus representa. E esse tema, projeto original, por que projeto original? Você foi feito de uma forma, o Senhor projetou você, o Senhor trabalhou você desde o ventre da sua mãe. Talvez você não pense assim, mas hoje eu tenho fé em Deus que você vai sair com esse sentimento, com esse pensamento. O Senhor projetou você desse jeitinho para algo sobrenatural. Talvez não ganhar multidões, talvez não ganhar 50, 100 pessoas, mas ganhar seus filhos para Jesus. Ganhar uma pessoa para Jesus, para que outros impactem multidões. Então não fique assim: eu não tenho chamado. Você que frequenta uma igreja que aceitou Jesus e acha que não tem um chamado, você não entendeu o aceitar a Jesus. A partir do momento que você aceita, você passa a ser filho por adoção. O Senhor te deu condições de praticar o ID, que diz Marcos 16. Então creia nisso. Nosso primeiro texto aqui, base, se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra e me acompanhe. Efésios capítulo 4, versículo 22 até o versículo 24. Esperar um minutinho para você achar. Talvez a sua tradução seja diferente da minha, mas a gente vai conseguir entender todo esse contexto em nome de Jesus. Versículo 22 diz assim:
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, qual que é o projeto original do Senhor? Para que você foi feito? Olha o versículo 24. Para revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes de verdade. Gênesis, a criação do homem, Pai, Filho e Espírito Santo, ali numa reunião, num projeto, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está claro isso para você? Você tem dúvida? Talvez você não seja da altura que queria. Talvez você não tenha o biotipo que você acha o mais perfeito. Talvez você pense: eu preciso perder uns quilinhos, eu preciso ganhar massa magra, eu preciso ficar bombado. Ou eu preciso praticar uma atividade física, independente do biotipo, é necessário. Mas o Senhor não te chamou para isso, o Senhor te chamou para um projeto original. Qual o projeto original? Ser a semelhança dele. Aonde? Aonde você estiver, com quem você estiver, a hora que você estiver. E dentre viver um primeiro amor, dentre você se apaixonar outra vez, talvez seja esse o termo que você queira usar, porque alguém apaixonado fica bobo, alguém apaixonado suspira, alguém apaixonado não se cansa tão fácil. Eu lembro quando eu namorava com a Janine que não tinha tempo ruim para ir para casa dela, irmãos. Não tinha chuva, não tinha sol. Graças a Deus já tinha um carro, mas mesmo sem carro lá, Uber não era tão... Quando a gente começou a namorar, nossa, faz tempo. Uber não era tão... Nem tinha Uber, né? Era táxi. Mas a gente ia, a gente dava um jeito. Por quê? Precisa namorar. Preciso ver minha namorada. E no primeiro amor com Cristo, para qual nós somos chamados, a gente começa a perceber que assim como acontece num casamento, assim como acontece quando você está muito tempo numa empresa, o amor vai se esfriando. Talvez isso aconteça comigo. Talvez aquela porta do carro que eu abria no começo do namoro e hoje eu não abro mais com tanta frequência. Hora ou outra dá uns flashes assim, a gente vai lá e abre a porta de novo. Né? Ou até mesmo por um interesse. Quem nunca? Mas com o Senhor não é diferente. O nosso relacionamento com Deus, as coisas vão acontecendo, as experiências vão vindo, milagres acontecem e você não lembra mais. Não foi diferente com o povo de Israel? Constantemente eles pediam sinais de Deus. Os caras viram uma coluna de fogo para guiá-los de noite, uma nuvem para guiá-los de dia, a sua roupa não desfazer, o maná vir do céu, a água sair da rocha, mas nada estava bom. E muitas vezes nós somos tão hipócritas ao ponto de falar: olha que povo de Israel, nojento. Olha só como reclamam. E nós murmuramos com tudo que o Senhor já fez por nós. E nosso projeto original não foi para isso que o Senhor nos chamou. Se o distanciamento, o esfriamento ocorre no nível do nosso relacionamento humano, não é diferente com Deus. A Bíblia fala nas cartas que por visão Deus começa a falar para João escrever na ilha de Patmos as 7 igrejas. Uma dessas igrejas foi a igreja em Éfeso. E nós, um pouquinho tempo atrás, tivemos aqui uma sequência de ministrações sobre as cartas às igrejas. E você vai se lembrar que uma das coisas que Deus frisou sobre a igreja de Éfeso é que vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. Apocalipse 2, do 1 ao 5. Fala: olha, minha queixa contra você é que você perdeu o primeiro amor. Eu não sei como você veio aqui nessa manhã, não sei como tem sido a sua caminhada com Deus, não sei pelo que você tem clamado, ou se você nem tem conseguido clamar. Mas o Senhor te chama hoje para voltar a viver o primeiro amor. O Senhor te chama hoje para se achegar a Ele novamente e falar: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Faz em mim o teu querer, faz o que o Senhor quer. Irmãos, cada louvor que a gente canta aqui, eu falo: Senhor, não me deixa nunca cantar algo sem querer, pelo menos tentar, batalhar para viver essa letra.
para viver o que eu canto. Senão nós passamos a ser apenas uma boca que fala, uma camiseta escrita, um folheto, uma publicação, sendo que o Senhor nos chamou para viver o primeiro amor. Viver o primeiro amor. E dentre muitos motivos aqui, eu queria tratar um com vocês essa manhã. Queria tratar um. Nós temos pastor nessa igreja, amém? Não é minha função de forma alguma exortar a igreja. Eu não sou pastor dessa igreja. Eu não vim aqui te exortar de nada. Eu vim aqui dividir com você algo que nós precisamos fazer, como comunidade da graça em José Bonifácio, mas principalmente como cristãos desse mundo afora. Demonstrar que nós vivemos o primeiro amor, que arde em nós a chama pelo amor a Cristo. E dentre todos os pontos que eu poderia colocar, que faz com que eu e você venhamos perder o primeiro amor, eu queria tratar um que se chama esfriamento. Ou como 2 Tessalonicenses 2, do 1 a 3, o apóstolo Paulo chama de apostasia. E para esfriamento, o versículo base para nós tratarmos isso, Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E o 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O esfriamento do amor com o próprio Deus, do nosso relacionamento com Deus, nada mais é do que a diminuição da fé. Certa vez eu indaguei meu pai e perguntei: pai, é possível a gente pedir mais fé para Deus? A Bíblia fala que a fé que uma vez nos foi dada, uma vez ela nos foi dada. Mas o acréscimo da fé vem com o relacionamento de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não tem para onde eu e você fugirmos. Sem relacionamento não há crescimento. Sem relacionamento, sem convívio, o amor se esfria. O amor vai embora. Então, Mateus 24, 12 diz isso. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 a 3, Paulo está instruindo, e ele diz assim: olha, dentre todos os acontecimentos do fim dos tempos, como diz Mateus 24, se você olhar o tema lá de Mateus 24, está como sinais dos fins dos tempos. Talvez você não olhe a sua vida, você não viva hoje como se Cristo fosse voltar. Talvez você não viva com o coração preparado para a volta de Cristo, mas Ele nos chamou para viver isso. E esse capítulo de Mateus, que também se remete ao que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, Paulo frisa duas coisas que irão acontecer antes da volta de Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses ele considera que virá o homem do pecado, nada mais é do que o anticristo. E o segundo ponto que ele fala que aconteceria antes da vinda de Cristo é uma apostasia. O que é apostasia? Vai ser um momento onde muitos vão se afastar da presença de Deus, onde muitos vão esfriar o amor por Deus. E eu te pergunto, isso já não tem acontecido? Talvez você olhe: ah não, comigo não, Wesley, tá maluco? Eu vou para a igreja todo domingo, eu não falto no ID, se tem vigília eu tô lá. Eu tenho uma coisa para te dizer, irmãos: Deus te chamou para muito mais do que cumprir uma agenda. Deus te chamou para muito mais do que estar num compromisso. Deus te chamou para viver um relacionamento com Ele. Eu não sei se você já tentou, com a sua mão, tampar uma lanterna. Você já tentou? Quem nunca colocou o dedo na ponta da lanterna para ficar vermelho daquele jeito? Você tampa completamente a luz, mas ela não apaga. É para isso que o Senhor te chamou. Talvez em cima de você tenha muita coisa, mas você vai continuar brilhando em nome de Jesus. Talvez em cima de você tenha muita coisa que te afasta do amor de Cristo, mas você vai continuar brilhando em nome de Jesus. Não pelo que você é, não, mas pelo que Ele pode fazer através de você. Certa vez Paulo fala que nós somos um vaso de barro e em nós habita um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Então creia que você pode atingir um nível de relacionamento com Deus. E existem dois pilares para nós começarmos aqui a discutir nossa ministração. Existem dois pilares
que mantém o nosso relacionamento com Deus? Duas pernas. E por que duas pernas? Tá aqui a Eliane que está praticamente com uma perna só. Cansa, não cansa, Eli? Se ficar em pé aqui assim, ó. Quanto tempo você aguenta ficar em uma perna só? Vem a muleta para ajudar. Mas quais são essas duas pernas? Tem duas coisas que são essenciais para o nosso relacionamento com Deus, irmãos. É o seu momento íntimo com o Senhor. É o seu momento de adoração no seu quarto, no teu carro, na tua casa, quando ninguém te vê, lá dentro do chuveiro. Quantas vezes eu entrei no chuveiro e já chorava. Chorava e falava: Jesus, o Senhor não me chamou para viver como eu estou vivendo. O Senhor não me chamou para viver dessa forma, Senhor. O Senhor me chamou para impactar outras pessoas e mostrar o amor de Cristo. Não importa onde, o seu íntimo, o seu momento com Deus não pode ser substituído por nada. Mas não dá para ficar só nisso. A outra perna que nos mantém no relacionamento com Deus é a vida em igreja. Você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa fazer parte de uma igreja. Não tem um versículo que diga isso de forma específica. Mas quem não tem pastor aqui na terra, dificilmente vai ter um pastor nos céus. Porque é a mesma coisa que o pastor falou aqui a semana passada, você lembra? Do carvão. É a mesma coisa. Quando você se afasta do fogo, não tem como você continuar aceso. Essa é a vida em igreja. É para isso que o Senhor nos chamou. Nós vamos tratar alguns pontos aqui que nos levam, ou que demonstram que nós estamos perdendo o amor por Cristo. O primeiro deles é ser um cristão nominal. Não sei se eu pegasse aqui você agora, te chamasse aqui na frente e falasse assim: olha, conta para mim como foi a sua conversão. Se você ia fazer assim: no dia que eu aceitei a Cristo, o que Ele me aceitou, dali para frente tudo mudou. Dali para frente a minha vida não foi a mesma. Dali para frente Ele me chamou, dali para frente Ele me mostrou uma realidade diferente. Ou talvez você nem lembre a data de quando você aceitou a Cristo. Ai da minha esposa se eu esquecer 23 de agosto, todos os anos. O bicho vai pegar. No mínimo uma semana sem falar comigo. Por quê? Foi o dia que nós nos casamos. Foi o dia onde eu fiz a última escolha, como eu disse. Eu não sei se você vai lembrar de quando você aceitou a Cristo. Ou se você hoje tem sido um cristão nominal. Como assim um cristão nominal? Eu vou para a igreja, eu frequento a igreja. Tem um nome aqui que eu não faço, não vou lembrar, que o pastor Paulo fala de um produto que só ele conhece. Que só ele conhece. Como que é o nome? Denorex. Só ele conhece, eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas ele fala o quê? Tem cheiro de uma coisa, parece uma coisa, mas não é. Isso é ser um cristão nominal. É engraçado que hoje tá até mais tranquilo de você ser cristão, não tá? Eu lembro quando eu tinha uns 18 anos, cara, que vergonha que eu, como sendo um não crente, indo para a igreja, sentia de levar a Bíblia embaixo do braço. Para ouvir aquela frase: ó, o crente do Tananã quente. E ficar: não, você é louco. Mas sabe o que é o pior de tudo? É pessoas vivendo assim ainda hoje, sem medo de que um dia pode ouvir assim: quem é você? Para trás de mim, nem sequer te conheço. E não poderem entrar na morada celestial. Não viva, irmãos, como se Cristo não fosse voltar. Não viva. Não estou falando só de arrebatamento, não. Ele pode voltar para mim hoje. Ele pode voltar para você hoje. E o que você fez? Para que você serviu? Será que teus filhos te olham e falam: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus? Será que tua esposa te olha e quer ser um cristão igual você, homem? Será que teu marido te olha e fala: como eu amo minha esposa, uma mulher de oração? Nós precisamos ter esse primeiro amor. O segundo ponto: não praticar as disciplinas espirituais. Eu e você, sem praticar as disciplinas espirituais, não somos nada. 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 Eu e minha esposa, tempos atrás, graças a Deus, fazia até um tempo que as crianças não ficavam doentes, né?
Às vezes, às vezes em casa eu falo para a esposa assim, meu, você viu que esse mês a gente não foi no médico? Ela, fica quieto, fala nada. Fala nada não. Vai que fala e tem que ir. E ficamos um tempinho sem ir no médico, né? E tivemos que ir de novo essa semana passada. Aí ela vai, 600, 700 reais de antibiótico. Mais um remedinho aqui, mais outro ali. E para alguns pediatras que nós já passamos com as crianças, a pergunta que a gente faz: doutor, me ajuda, por favor, um remédio para aumentar a imunidade dessas crianças. Não tem, querido. Não tem. Se eu falar que tem para você, eu vou estar te vendendo um remédio que não vai fazer nada. O que aumenta a tua imunidade? É uma alimentação regrada. É um descanso. É dormir bem, comer bem, beber bastante água. É diferente da vida cristã? Não. Tem um irmão do louvor que está aí na academia e falou, pô, já foram 8 quilos. Falei, caramba, cara. Caramba, parabéns, meu. Parabéns, cara. E a gente sempre pegou no pé dele com isso aqui, a gente sempre brincou muito com isso. Mas adianta ir lá, dar soco no pneu, levanta pneu, bota casaco, tira casaco, sobe na corda, desce da corda, e chegar em casa e meter 2 dogão para dentro? Tomar 300 ml de água no dia? Acho que não vai resolver muito. Ou na prática do treino, malhar só o braço, ficar com 2 gravetinhos? Não! Então quer dizer o quê? Não adianta eu só orar, não adianta eu só jejuar, não adianta eu só meditar. É um conjunto. Vou te dizer uma coisa aqui: oração não é questão de bênção, oração é questão de vida ou morte. Se você orar muito, muito, talvez alguma coisa aconteça de diferente na sua família. Mas se você não ora nada, você já entregou sua família para Satanás. Se você não ora nada, você já entregou a sua casa para Satanás. Se você não medita, você não tem instrução. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É ela que te guia, ela é tua bússola, ela é teu norte. Não está indo bem? Procura a resposta aqui, ó. TikTok não resolve. Não. Instagram não resolve. G1 tá fora. Seu manual de instruções está aqui, ó. Para você conhecer. Eu trabalho com automação industrial. Eu não sou engenheiro, eu sou técnico. Mas eu tenho que ler constantemente esquema elétrico para entender a máquina. Aí eu quero entender a minha vida sem ler a Bíblia. Nunca vou achar o fio solto. Nunca vou achar onde que estava errado. Porque eu não leio o meu manual. Então as disciplinas espirituais, elas nos mantêm vivos. Elas nos mantêm vivos. Sabe para quê? Para quando você for no cardiologista fazer aquela esteira, colocar aquela máscara, aquele monte de aparelho e começar a correr, você não durar só 30 segundos. Precisa de preparo. Precisa de preparo. Talvez você esteja desanimado para orar. Mateus 26, 41 diz: orai e vigiai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Tiago 4, 2 e 3 diz assim: olha, vocês até pedem. Vocês pedem. Mas vocês não recebem porque vocês pedem por motivos errados. Então não é que você está orando, simplesmente abrindo a sua boca, falando 10, 15 minutos, que algo vai acontecer. Nós somos instruídos a ler um livro aqui, algumas pessoas, que fala sobre oração. E eu lembro de mandar uma mensagem para o pastor Paulo. Falei: pastor, é normal depois desse livro não se sentir crente? Ele falou: é, amigo. Eu falei: menos mal. Menos mal. Irmãos, uma pessoa falar que os primeiros 30 minutos de oração é só para você se desligar da sua carne. Que ele acorda pelas manhãs para orar às 5. Eu falei: opa, legal. O Dan comentou isso na nossa célula essa semana. Pô, até achei que eu estava bem, porque ele também falou que acordava às 5, também acorda às 5. Mas ele ora até às 9 da manhã. 4 horas orando? 4 horas orando? Dá para você entender
que nós precisamos de muito. Muitas vezes eu mostrei para minha esposa ontem um cara que ele toca demais violão, guitarra, toca de tudo. Tem o dom e não é um cristão, mas um exímio músico. Aí eu falei para ela, sabe qual que é o meu maior problema? É achar que eu vou conseguir fazer isso sem estudar o tanto que o cara estuda. O cara estuda 8, 12 horas por dia. Aí eu pego meu violão 5 minutos por mês e vou fazer igual? Não dá, não tem como. Não tem como. Precisamos praticar a disciplina espiritual. Você não ter o desejo de falar com o autor da vida, com o seu pai, já mostra que teu relacionamento está longe. Quem é casado aqui já foi dormir sem estar falando com a esposa? Já foi? Eu e minha esposa já conversamos algumas vezes, a gente não pode fazer isso de forma alguma. Satanás usa essas brechas. Mas nós já cometemos esse erro. Não ficar um dia sem se falar é tão ruim. Quando volta, fala, eu senti tanta falta de falar com você. Toda vez que você fica assim e você volta, tenha certeza que Deus fala, filho, obrigado. Obrigado? Que heresia é essa? Que heresia é essa? É porque Ele tem tanto amor por você que Ele fica feliz com a sua volta. Ele fica feliz com a sua volta, seja o momento que for. Seja o momento que for. Então não importa como você está, o que você tem praticado ou não, volta. Volte hoje. Tem um cântico do tempo do tio Pedro. Ele gosta desse cântico, então por isso que eu vou usar ele. Que ele fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Significa o quê? O Pai está sempre de braços abertos. Ele sempre está de braços abertos. O terceiro ponto. Dirigir sua caminhada por sentimentos e não por mandamentos. Irmão, se tem uma coisa que eu como cristão, até peço perdão às vezes, é ouvir, não um novo convertido, mas crente velho, falando, nossa, mas tá uma energia. Energia? Sentimento? E mandamento? Quer dizer o quê? Eu movo a minha vida pelo que eu sinto. Então eu oferto se eu sinto de ofertar. Eu louvo se eu sinto de louvar. Salmo 150 diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Não se você está bem, não se você está mal. Não se você acordou estressado, acordou animado. É mandamento. O que move a minha vida e a sua é mandamento. Se eu e você estamos sendo movidos por sentimentos, eu senti que alguma coisa ruim vai acontecer. Sentindo uma energia ruim de tal pessoa. Irmão, para de sentir energia. Energia você sente na tomada se você conecta o multímetro. Tô errado? Tô errado, Fábio? Se ela estiver energizada, obviamente. Então pare de sentir. Se mova por mandamento. Isso quer dizer o quê? Seja disciplinado. Nós não sermos disciplinados nos afasta do amor de Cristo. Não por Ele, por nós. Por nós. Quando eu e você automaticamente vivemos pelo que nós sentimos, a vida cristã passa a ser simplesmente momentos e não obediência. Tem um destaque aqui que diz assim, a vida cristã não é sobre sentir, mas sobre obedecer os mandamentos. Se esperamos para nos mover por sentimentos, nunca cumpriremos as Escrituras. Você quer obedecer a palavra de Deus? Você quer ser alguém onde você olha para esse livro e fala, tá tudo certo? Tem uma frase que eu tomo muito cuidado em falar ela, porque uma vez eu fui ministrado sobre isso, que é a frase, porque Deus conhecer o meu coração não me traz paz. Quando? Quando eu não estou cumprindo o que Ele conhece, o que Ele manda. Então quando você fala assim, Deus conhece meu coração, talvez você fale isso para se defender. Para se defender. Domingo passado, passei por uma experiência aqui que eu nunca tinha passado no louvor. Eu não consegui cantar um louvor. E ao sair daqui, eu fui para casa chorando no meu carro. Chorando. Mas chorando. Eu nem olhei para o meu celular nem nada.
chorando, porque eu falei, Senhor, eu não entreguei o meu melhor para o Senhor. Foi ridículo aquilo, Deus, porque é para o Senhor que eu estou cantando. E mesmo com o relacionamento que eu tenho com as pessoas, ouvir pessoas falando assim, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus sabe. Deus se moveu. Eu falo, não, mas está errado. Está errado, eu não posso ter esse tipo de erro. Esse tipo de erro vem pela falta de prática, pela falta de estudo. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso oferecer qualquer coisa para Deus, irmãos. Eu não posso vir mendigando as coisas para entregar para o Senhor. Eu não posso. Eu estou vivendo errado. E assim que eu cheguei no estacionamento do meu prédio, eu peguei meu celular e mandei uma mensagem para todo mundo no louvor, pedindo desculpas por ter errado tecnicamente. Porque não foi espiritual, não foi emocional, foi técnico. Então não tem desculpas. O Senhor conhece meu coração, Ele sabe que eu entreguei o melhor. Não! Você não entregou, Wesley. Você não entregou. Então nós temos que ter a certeza que não são os sentimentos que nos movem. Quarto ponto. Distanciamento da igreja ou falta de entusiasmo com a mesma. Desejo de caminhar com pessoas que já se afastaram. Isso faz com que o esfriamento venha na minha vida e na sua. Esses dias sábado passado eu fui com a minha filha para o hospital. E eu perguntei assim para ela, falei, Lô, quem que é sua melhor amiga? Ela falou, umas 4. Eu falei, não filha, a melhor amiga. Ah, pai, é difícil. Porque tem a Tabata, tem a Júlia, tem Marjorie. Eu falei, e a Ana? Que a sua irmã é sua amiga? É, pai. Mas por que você não considerou a Ana como sua melhor amiga? Curiosidade, papai. Ah, porque a gente já é irmã, né? A gente já é irmã. Filha, mas é com ela que você divide a maior parte do seu tempo, é com ela que você dorme. Como que ela não é sua melhor amiga? Eu te pergunto agora, quem é seu melhor amigo? Quem que é o seu melhor amigo? Talvez você tenha 3, 4, 5 nomes. Aí o Baruque vai cantar assim, conheci um grande amigo. E ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Talvez você no seu distanciamento da igreja, como assim? Irmãos, fica difícil quando o seu coração não está voltado você frequentar a igreja. Às vezes eu olho algumas pessoas chegando aqui no domingo de manhã às 8 para passar o som e a pessoa está assim. Que isso, cara? É para Jesus que você veio cantar. Mas só acontece no louvor. Só acontece no louvor, né? Não acontece quando você tem que ir para a célula num dia chuvoso. Irmãos, a minha célula é online. Eu falo para a gente, eu tenho que ser muito preguiçoso para não entrar numa célula online. Mas tem que ser o cúmulo da preguiça para eu não entrar. Véio. Eu não preciso sair da minha casa. Se eu estiver no ônibus eu acesso. Se eu estiver em casa eu acesso. Eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando essa semana. Aí deu o horário da célula. Como eu cheguei um pouco mais tarde no hotel, eu ainda estava indo jantar. Aí eu falei pro pessoal assim, galera, eu tô aqui na célula, mas não vou ficar vacilando com o celular aqui, que eu tô no Rio. São Paulo já é ruim. Eu tô aqui, eu não conheço bem. Botei o fone aqui, coloquei o celular, eu fui andando jantar, para poder pagar o que eu comi. Aí eu falei, vou ouvindo aqui. Aí chegou lá, eu abri para entrar. Eu tenho certeza que se você for colocar na balança aqui, o quanto de vezes que você deixou de participar de algo da igreja, única e exclusivamente por desculpas, você deveria ficar envergonhado. Eu estou vivendo uma experiência diferente. Uma experiência que eu vivi quando criança. Quando criança, por volta dos meus 10 anos, eu morava com os meus pais num bairro chamado Cidade Kemel 2. Quase do outro lado do mundo. Perto de onde eu sempre morei. Quando eu nasci, criança, morei sempre ali na Zona Leste, próximo da Avenida Sapopemba. Aqui também é Zona Leste, né? Aqui na Zona Leste, próximo da Avenida Sapopemba. E do nada fomos para lá na cidade de Kemel 2, Jardim das Oliveiras. E sabe aonde nós congregávamos numa igreja? No Jardim Santo André, próximo ao Morro do Sabão. Era uma viagem.
Quando nós tínhamos que ir de ônibus, nós pegávamos o Vila Califórnia, que vinha de Itaim Paulista até a Vila Califórnia, para descer aqui na Sapopemba. Na verdade, primeiro nós tínhamos que pegar um ônibus lá para ir até o Itaim Paulista. Do Itaim Paulista pegar outro ônibus até aqui na Mateu Bay, para na Mateu Bay pegar outro até o Jardim Santo André. E às vezes tinha que descer na Mateu Bay aqui e cruzar até o próximo do Largo de São Mateus aqui, e cruzar até o outro lado, em frente à antiga Grill 2000, para pegar outra lotação. Eu, minha mãe e minha irmã. Não tinha, a dor de cabeça da minha mãe não tinha nascido ainda, que eu era o mais novo. Era eu, minha mãe e minha irmã. E meu pai trabalhava num correio no Carrão. Nós saímos de lá, íamos até lá, terça-feira. Nós tínhamos que sair 3 da tarde para chegar às 7 da noite. E eu não ia porque eu queria, é por causa da minha mãe. Se eu não fosse, nem que seja amarrada, ela me levava. Isso fez uma total diferença na minha vida, sabia? Hoje o zelo que eu tenho pelo que eu faço vem dos meus pais. Vem dos meus pais. Então se teu pai, se tua mãe pega no teu pé, jovem, olhe isso com amor, vai fazer total diferença na tua vida. Vai fazer total diferença na tua vida. Se teu pai te cobra, ame isso. Ame isso. O primeiro mandamento com promessa é honre teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Então faça isso. Olhe isso como o primeiro amor e faça isso. E daí pra frente, congregamos um tempo lá no Jardim Santo André. De domingo a gente saía de casa. Às vezes, irmãos, num Fusca, um Fusca branco que meu pai tinha. Com 8, olha a responsabilidade, 9 pessoas dentro de um Fusca. Eu, minha irmã e mais umas 2 crianças naquela parte de trás do tampão. E chegávamos na igreja às 8 da manhã para a escola dominical, que ia até meio-dia, parecia ensino médio. Para almoçar na igreja, para as 4 da tarde, começar a preparar as coisas para o culto, começava às 6 para terminar às 9. Todo domingo. As vigílias lá, eu brinco com o Paulo, falo, Paulo, nossa vigília é Nutella, né? As vigílias lá começavam às 10 da noite e terminavam às 6 da manhã. Toda vez que eu ouço meus tios falarem assim, no meu tempo de mocidade, a gente orava. E parou por quê? O que mudou? O que mudou foi o que nós estamos fazendo, nos afastando do templo e igreja. Tem um amigo aqui que chama a gente de levita no louvor. Eu falo, misericórdia. Misericórdia. O levita doava a vida dele para o templo. O levita doava a vida dele para a igreja. Eu estou muito anos-luz de ser um levita. Por quê? Minha prioridade é meu trabalho. Minha prioridade é minha família. Nós aprendemos aqui, primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois igreja. Irmãos, eu muitas das vezes procuro inverter essa ordem. Porque eu preciso. Não é pelo que eu tenho para oferecer, não. Porque eu preciso, se manter vivo. Eu fiquei 2 anos recentemente sem congregar numa igreja. Eu lembro que quando nós viemos aqui nessa igreja e saímos daqui num domingo, primeira vez que nós viemos, o culto aquele dia foi totalmente bagunçado no que diz respeito à organização. Acabou a energia. O Fabião estava aqui para um lado e para o outro, eu olhava e falava, eita, oi, irmão. O irmão lá está se lascando. Correndo, só tem ele. Eu falei, não vou nem falar nada, eu conheço de elétrico, mas vou ficar na minha aqui, pô. Primeira vez que eu venho aqui. Eu lembro que nós saímos daqui, nós fomos almoçar, eu e minha esposa, numa churrascaria. E ela falou assim, amor, a gente precisa se firmar em uma igreja, vamos essa, porque senão nossa fé vai morrer. Senão essa pouca chama que ainda está fumegando vai apagar de vez, se a gente não volta mais. Irmãos, dói demais para mim ver pessoas que foram minha referência a vida inteira fora da igreja, não congregando numa igreja e achando que está tudo bem, achando que a vida espiritual está ótima, não tem como. Hebreus 10, 25 diz assim, olha, não é bom que o homem deixe a sua congregação, como é costume de alguns. Mas antes, um esforce ao outro, encoraje ao outro. Principalmente quando estiver chegando o dia. Que dia? O dia que está à porta, a volta de Cristo. Dá uma cutucada aí do lado. Pode, sem medo. Fala, se afasta não. Fala, seja mais presente. Seja mais presente.
Eu comecei falando aqui, a nossa vida não é cumprir uma agenda, mas muitas vezes é o cumprir a agenda que vai fazer você voltar ao primeiro amor. Quinto ponto, seguir a Cristo pelas bênçãos ou por medo de ir para o inferno. Quem tem medo de ir para o inferno aqui? Alguém tem medo de ir para o inferno? Mas isso move a tua fé? Se move, está errado. Precisamos seguir a Cristo pelo que Ele é. Senão, sabe o que nós vamos parecer? Sabe o que nós vamos parecer? Aquela criança que acredita no Papai Noel. Eu vou ser bonzinho porque no final do ano Cristo não é Papai Noel. Ou Cristo é tudo para nós ou Ele não é nada. E que Ele venha ser tudo em nome de Jesus. Que Ele venha ser tudo na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe Ele ser o Papai Noel para você não. Não faça de Cristo um amuleto. Um trevo de 4 folhas que você guarda na carteira. Um patuá. Não. Faça de Cristo a sua realidade. Tem um cântico que a Laura Sogueles canta, que ela fala assim: teus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim, a minha realidade. Que os pensamentos do Senhor venham definir a sua conduta. Aonde? No teu trabalho. Irmãos, ontem eu fiquei com uma vontade de pegar o Paulo pelo pescoço. Ontem não. Perdão, quarta-feira. Eu fui no mercado. E eu fui no mercado Roldão, perto da minha casa, que o estacionamento fica na parte de baixo. Os camaradas tiveram a moral de colocar os carrinhos só na parte de cima. Eu atrasado tive que subir lá para levar o carrinho. Eu falei, Paulo. Mas sabe por quê? Essas coisas que a gente fala, que você escuta aqui, tem que fazer diferença no nosso dia a dia, irmãos. Senão vira uma missa. Eu vou lá, cumpro o meu papel. Alguém põe a mão em mim, fala que vai melhorar a minha dor de cabeça, eu vou embora. Nós precisamos entender que Jesus não é esse Papai Noel. Ele é verdade na nossa vida. Sexto ponto. Tentar ganhar o favor de Deus com boas obras, na força do nosso braço, ou uma santidade própria. Então eu me basto, eu me salvo, eu faço, eu aconteço. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. João 15, o capítulo 5, diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Automaticamente isso quer dizer o quê? Sem mim você nada pode fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus você não chega a lugar algum. Sem Jesus sua casa não vai ser bem dirigida. Sem Jesus você vai querer resolver na sua força. E vai dar errado. E aquilo que você tem que fazer, você não consegue fazer, porque você está querendo fazer a parte de Jesus. Se contente em fazer bem feito a sua parte. Se contente em fazer bem feito a sua parte. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a dele. Ele não é injusto. A Bíblia fala em Tiago que no Senhor não há sombra de variações. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje e eternamente. Então não tente fazer pelo seu braço. Não tente fazer pela sua própria força. A segunda parte. Vou citar aqui 4 pontos. Alguns pontos. Que te levam, ou que faz com que ocorra o esfriamento na sua vida. O primeiro deles. Preste bem atenção nisso. O esfriamento acontece devagar. Com pequenas concessões. Como assim? É um pouquinho por dia. É um pouquinho por dia. Já reparou que, às vezes, você olha assim, a mulher, principalmente no dia da faxina, né? Não que nós não temos que fazer, tá, homens? Não que nós não temos que fazer. Ó, ganhei um ponto. Obrigado, Jesus. Não que nós não tenhamos que fazer, mas automaticamente, eu acredito que a maior parte das mulheres que coordena a faxina de casa. Aí você, do nada, cara, uma teia de aranha aqui. Teia de aranha não brota, ela não vem voando e cola. Ela é construída. Ela é costurada pedacinho a pedacinho. Assim o esfriamento vai acontecendo na minha vida e na sua. Pedacinho a pedacinho. Pedacinho a pedacinho. Aí você, como mosca, do nada está preso na teia do esfriamento.
Ele vem aos poucos. Assim como uma traição no casamento, ela não vem do dia para a noite, não, irmãos. Aconteceu. Não. Você já estava longe da tua esposa, faz tempo. Assim como não estar feliz com o trabalho, ele não vem do dia para a noite. Ele vem com cansaço. Ele vem com a dificuldade do dia a dia. Então, a primeira maneira que pode ocorrer é devagar. Não tome cuidado. Tome cuidado com a rotina que entra aos poucos. Nós ouvimos aqui recentemente sobre rotina. Tome cuidado com aquelas coisas que alimentam, sabe, os pequenos pecados, aqueles pecadinhos de estimação. Isso aqui dá nada. Isso aqui, isso aqui tá tranquilo, isso aqui Deus entende. Não tem diferença de pecadinho nem pecadão para o Senhor, não. Pecado é pecado. Isso quer dizer o quê? Que se Cristo voltar e o pecadinho estiver te dominando, você pode perder a sua salvação. O segundo ponto. O afastamento, a apostasia pode acontecer devido a decepções com Deus. Com Deus? Não pelo que Ele fez ou pelo que Ele é, mas pela maneira com que nós alimentamos as coisas. Às vezes a gente espera tanto algo de Deus. Eu muitas das vezes orei já aqui, em momentos do louvor. Senhor, abençoe, a gente prepara, a gente pensa, e não acontece como a gente queria. Apesar do louvor não ser para mim, ele ser para o Senhor. Mas acontece diferente do que a gente queria. E a gente se frustra. Diversas vezes eu ouço minha esposa, levanta a cabeça. Você não pode olhar assim. Não foi Deus que decepcionou. Talvez você está olhando para o seu ano e fale, esse é o pior ano da minha vida. Olha tudo que já aconteceu esse ano. Olha tudo que já passei esse ano. Parece que Deus virou as costas para mim. Eu queria te dizer uma coisa, esse ano não acabou ainda e Deus pode mudar a realidade dele hoje. Ele pode mudar tudo o que aconteceu nesses 9 meses para você viver algo melhor nos próximos 3. Mas depende de quem? Dele somente? Não, depende de mim e de você. Creia nisso, ele pode mudar as coisas. A Bíblia fala de uma mulher que virou as costas para Deus e tentou até incentivar o marido. A mulher de Jó olha para ele e fala assim, olha a situação. Amaldiçoa teu Deus e morre. Eu penso que Jó não tinha muita noção, que ele falou, mulher, como fala uma louca, falas tu. Jó não tinha medo da morte. Não tinha. Não tinha. Ele falou que a mulher dele era louca. A minha eu nem preciso chamar. Ela fala, você acha que eu sou louca? Não, mas não falei nada. Mas Jó falou, como fala uma louca, falas tu, mulher. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei para lá. Deus não te decepciona nunca. Deus só te surpreende. Então decepção com Deus pode ser, mas não trate isso como motivo. Terceiro, quando o diabo te deslumbra com o mundo e te entristece com a igreja. Como isso? Aquele momento que, mas você vai para a igreja de novo. Lá ninguém gosta de você. Lá falaram mal de você. Charles Spurgeon certa vez falou assim, olha, se alguém estiver falando mal de você, não se preocupe. Você é muito pior do que eles pensam. Já pensou você ser aconselhado com alguém? Fala, mas estão falando mal de mim. Fica tranquilo, você é bem pior que isso. Você vai dar asa para cobra? Você é bem pior que isso, dá uma segurada. Então não importa o que o diabo te apresenta, o caminho é Cristo. O caminho é Cristo. O mundo pode te apresentar as melhores coisas. As mulheres mais bonitas, as melhores baladas, as melhores faculdades, os amigos mais influentes. Mas eles não vão te levar a Cristo. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Agora o último. Quando achamos que estamos imunes ao esfriamento. Vamos tratar esse, eu vou dar 4 pontos finais seguidos de como resolver. Mas quando você acha que é imune, é aí que mora o perigo. Sabe aquele momento que você acha que nada mais te afeta? Aquele momento que você fala, não, deixa com o pai. Confia. Às vezes eu escuto meu irmão, eu pego no pé do meu irmão com uma coisa, não, deixa com o pai. Eu falo, ai meu Deus. Jesus, sabe de nada. Sabe de nada.
Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. E diz assim: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nenhuma tentação vem a nós, na qual nós não possamos suportar. Mas quando somos tentados, Ele providencia o escape. Vou te dizer uma coisa aqui bem séria. Não existe nada neutro no universo. Ou algo te afasta de Deus, ou algo te aproxima de Deus. Não tem meio termo. Ah, só essa cena de sexo aqui no filme está tranquilo. Isso pode levar teu pensamento a um lugar onde não volta mais. Só uma olhadinha está tranquilo. Eu lembro que uma vez eu brinquei com meu pai após uma ministração, lá na nossa igreja que eu frequentava. Ele falou assim, na ministração ele usou o termo do segundo olhar. O segundo olhar é o pecado. Como assim? Às vezes você vê uma mulher bonita passando pela rua, passou pela tua frente, você não é cego, seu olho, mas o segundo olhar é a intenção. Eu lembro de ter falado assim pra ele na época, eu era solteiro, tá, amor? Eu me lembro bem disso. Eu lembro de ter falado assim: ô pai, já que é só o segundo olhar que é pecado, se eu olhar sem piscar, tá tudo certo. Se eu olhar sem piscar, tá tranquilo. Ele não deu o tapa na cara que deveria, mas falou: pra trás de mim, isso atrás. Talvez eu e você vamos achando que nós estamos imunes a algumas coisas. Eu posso frequentar aquele ambiente que eu não vou cair. Eu posso estar com amigos que bebem e eu não vou beber. Eu posso estar com amigos que usam drogas e eu não vou usar. A influência é algo muito forte, irmãos, que Satanás usa sobre nós. Então não tem nada neutro, tá? Então aqui nós vimos os pontos que fazem com que você venha nos afastar. Então como se vacinar contra isso? Como combater isso? Primeiro ponto, pare de achar culpados. Para de achar culpado. É porque eu não vou por causa da minha esposa. Que eu não vou por causa do meu marido. Que eu não vou porque aquela pessoa falou mal de mim. Eu não vou porque tal pessoa não vai com a minha cara. Eu perdi o amor por Jesus porque tal pessoa me fez esfriar. Ninguém te tira. Ninguém separa você do amor de Cristo. Diz Coríntios. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o medo, nem a morte. Nada. Mas eu e você temos esse poder de se afastar de Cristo. Segundo, assuma responsabilidades. Assuma. Irmãos, eu precisava. Eu saí daqui moído domingo. Enquanto eu não pedi desculpa para a equipe que trabalha comigo pelo erro que eu cometi, eu não fiquei em paz. Mas a partir do momento que eu fiz, eu falei: Senhor, eu vou me esforçar para que isso nunca mais aconteça. Eu tranquilizei meu coração. Você quer ganhar respeito das pessoas? Aprenda a se arrepender do que você fez. Que é o terceiro ponto, o arrependimento. O arrependimento te faz voltar ao primeiro amor. Eu vi a história de uma mulher esses dias, onde ela perdoou o marido após o adultério. Mas vou te falar que isso não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Mas se você tem um relacionamento com Deus verdadeiro, o Senhor mudou a tua realidade, você perdoa tudo. Porque Jesus perdoou tudo. Jesus perdoou a mim, Jesus perdoou a você. E sabe o que Ele não quer de nós? Religiosidade. Eu sou tão religioso que eu não peço perdão. Mas Jesus deu conta de tudo. Jesus deu conta de prostituta. Jesus deu conta de demoniado. Jesus mudou a realidade de todos, até de corintiano. Mas não mudou a realidade dos fariseus, porque eles eram religiosos. Ao ser religioso, você para de se arrepender, você para de amar, você para de praticar. Então que em nome de Jesus, porque eu acho que isso acontece na igreja do outro, de ter religioso. Isso acontece lá. Em nome de Jesus, faça isso. Em nome de Jesus, deixe de ser religioso. Peça perdão. Peça perdão para sua esposa, irmãos. Irmãos, o arrependimento, pedir perdão, cura a ferida que você não tem ideia. E te faz voltar ao primeiro amor. Eu estou casado há 11 anos. Nesses 11 anos, já me aconteceu, por volta de uma vez que minha esposa falou que está errado. Mas aquele dia foi ótimo para mim.
Aquele dia eu falei, olha, ela falou que estava errada. O pai só quer que você fale, pai, me perdoa, eu errei. Certa vez eu fiz algo como um adolescente inconsequente, achando que eu ia esconder dos meus pais. Irmãos, vieram contar pro meu pai tudo que era lado. Só faltou chegar o Gil Gomes e falar, aqui agora. Não que eu seja dessa época, mas eu já vi vídeo. Eu já vi vídeo do Gil Gomes. Mas você entende? Chegou de tudo que é lado. Eu falei, ai, quanto X9? Brotou X9 aqui. Todo mundo contando pro meu pai que eu fiz. E eu já fiquei esperando, preparei o lombo. Para quem não conhece meu pai já me fez comer o boletim da escola. Comer! Vou falar porque ele tá aqui hoje, depois todo mundo pode ficar olhando para ele assim, nossa. Ele tá ali, ó. Me fez comer. Eu falei, ele tá brincando, não vai fazer mastigar. Mastiga. Hã? Mastiga. Por quê? O camarada ali está todo errado, que acha que tá certo. Então, nesse dia que todo mundo contou algo que eu tinha feito pro meu pai, eu achei o máximo fumar escondido, provar um cigarro escondido. Irmãos, aquele dia parecia o Big Brother. Tinha a câmera de tudo que é lado. Chamaram até o VAR. Olha lá, ó, ele pôs. E foram falar pro meu pai. Quando eu soube que meu pai estava sabendo, eu já fiquei esperando a surra vir de tudo que é lado. E meu pai olhou pra mim e falou, filho, eu não tenho condições nem de te bater. Eu só não confio mais em você. Irmãos, eu preferia que meu pai tivesse me espancado. Eu preferia que meu pai tivesse me espancado. Que ele tivesse me batido. Porque perder a confiança do pai tira a nossa referência. Tira nosso chão. E daquele dia em diante eu falei, nunca mais eu vou trair a confiança dos meus pais. Nunca mais. E eu procurei ser o melhor filho possível dali pra frente. E sabe o que é melhor de tudo isso, irmãos? O abençoado fui eu. As coisas começaram a melhorar pra mim. Porque eu comecei a entregar o melhor para os meus pais. É um mandamento com promessa. O primeiro amor faz com que você volte para a casa do pai. Terceiro ponto, pratique prestações de conta. Tem alguém que te aconselha. Hoje eu fui chamado a atenção aqui porque eu estava fazendo as coisas. Vai sentar! Eu vim sentar. É alguém que está acima de mim? Alguém que tem mais experiência do que eu? Isso é prestar contas. Não é porque o pastor não está que fica bagunçado. Prestação de contas. E o último. Se o esfriamento é ir para longe, venha para perto. Se o esfriamento é você sair de perto do pai. Quando eu e minha esposa estamos com alguma divergência, alguma coisa, a gente sempre que as coisas voltam a ficar como nós queríamos, a gente fala, é tão ruim ficar longe de você. Pô, é tão ruim não conversar com você como a gente conversa. Porque a gente conversa pra caramba o dia inteiro. Eu não sei o que te fez ir pra longe do pai, mas volta hoje. Ele te chama pra voltar hoje. É engraçado que na parábola do filho pródigo, um saiu da casa do pai, mas os dois estavam longe da presença do pai. E sabe o que o pai fez? Juntou os dois e pôs uma festa. O Senhor quer te colocar numa festa hoje de novo. A festa para celebrar o primeiro amor. A festa para voltar a viver experiências com Ele como você já viveu no passado. Irmãos, não se contente em adorar menos a Jesus do que você já adorou um dia. Não se contente a falar menos de Jesus do que você já falou um dia. Não se contente a ficar no nível raso. Não se contente a achar que está tudo bem como está hoje. Eu não vou fazer apelo nenhum não para você vir aqui na frente, mas eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E que você começasse a lembrar agora onde você caiu. O que te afastou, o que tem te impedido de viver algo mais profundo com Deus. E você começasse a falar, Senhor, eu só quero a Ti, Senhor. Eu só quero a Ti, Senhor. Eu só quero a Tua presença, eu só quero o Teu cuidado. Eu quero voltar a viver